tem um pensionato aqui, aí Dona Maria que tá... Dona Maria tá em pensionato, eu não sei não, mas... Tem essa garagem daqui de casa. Diga, é ela mesmo, dá pra botar um colchão aí? Dá. Aí morei 3, 4 anos na garagem da casa de Dona Maria e seu Osório fazendo faculdade. O convívio com aqueles profissionais, e você enxerga que os profissionais que estão no mercado estão próximos daquelas pessoas da faculdade, traz muita motivação. Rapaz, se tiver alguém que cobre Copa do Mundo chateado, você tem que mandar pra outro planeta lá. Você vai pra Marte, pra Júpiter, você não é terráqueo, não. Qual é a principal lição disso tudo? Quando você tem vontade, você não bota limite pras coisas, você vai enxergando oportunidade. Meus amigos e minhas amigas, chega mais com o Globo Esporte! Peraí. Isso aqui não é Globo Esporte, não? Ah, não é não? É Jogo a Vera. Ah, ainda bem que esse jogo é a Vera, porque eu tava fazendo de conta que era o Globo Esporte. Mas já que é a Vera, bora bater um papo? Vambora. Só que aqui eu não sou apresentador, não. Eu tô todo cheio de marra aqui, mas vou ficar na minha. Eu sou entrevistado aqui na Unifax, com muito prazer. Gabriel, Fábio, valeu. E é isso aí, velho. Pronto. O prazer é nosso de você estar aqui, velho. Muito obrigado por aceitar o convite. E hoje aqui a gente vai querer saber de tudo sobre você. Tudo? Vixe, Maria, eu tenho que contar tudo. Exatamente. E a nossa ideia do Jogo a Vera é que vocês possam conhecer um pouco desse entrevistado que tem uma bagagem sem igual, né, Uma velho? bagagem ser igual na barriga também. Um cara sensacional que sabe tudo de esporte, está vivendo Bahia, Vitória e futebol como ninguém. E ele também é apresentador do Globo Esporte lá na TV Bahia, afiliada da Globo, e vai falar um pouco aqui com a gente dessa honra, né, velho? Coisa boa estar aqui na Unifax. Primeiro, agradecer o convite. Fábio, estagiário lá na TV Bahia, eu vejo todo dia. Ele, Danilo, vamos falar lá na Unifax? Bora, não tem problema não. Você estagia na Rádio Sociedade? Justo. Pois é, minha geração todinha ouviu a Rádio Sociedade. É um prazer estar com você também, Gabriel. E que bacana é participar desse ambiente universitário, que é o maior ambiente de experimento que pode ter na face da Terra, né? Então, aqui a gente tira aquela carga de pressão que a gente tem, que vocês terão a experiência quando vocês estiverem apresentando seus programas aí em várias televisões do mundo. Bora profetizar? Amém. Pois é. Aqui a gente fica mais leve um pouquinho, então tá tudo de boa. É só pergunta que a gente responde. E exatamente, e pensando nisso, a gente quer saber primeiro um pouco sobre você. Eu quero que você conte um pouco da sua história, assim, como é que você chegou no jornalismo e onde você teve essa ideia, quero cursar um curso de jornalismo. Pois é, a minha história é uma história que sempre teve ligada à comunicação, né? Porque meu pai brinca dizendo que eu, quando vou pra praia, bronzeio a língua. Então, eu sempre fui uma criança muito falante, e quando eu tinha 11 anos de idade para 12, meu pai teve a ideia mirabolante. Ele era funcionário da Coelbo e no plano de demissão voluntária lá nos anos 90, ele disse, não, rapaz, agora minha vida vai dar um jeito. Eu saio do emprego que eu tenho, da estabilidade, que eu vou me dar bem na vida, vou enricar com um carro de som. Caramba. Aí meu pai montou um carro de som lá na região de Morro de Chapéu, Irecê, Jussara, lá no centro-norte baiano. Eu sou do interior, sou filho de Morro de Chapéu, né? E aí meu pai teve a ideia de montar o carro de som para fazer bingo. O bingo são 75 pedras. Para cada pedra, meu pai tem uma piada. E meu pai fazia no carro de som o bingo do feirão. Ele fazia uma feira, aí era 3, 4 feirão, e o povo lá marcava na cartela, ganhava e tudo. E ali já me influenciava para comunicação, porque nem todas as vezes meu pai estava com saco de fazer locução, e eu com a voz fininha já queria fazer a locução imitando as locutoras, porque minha voz ainda não era grave assim, Sim, não, né? sim. Aí eu imitava as locutoras. E hoje tem mais um sensacional bingo na Pizzaria Milano. Primeiro prêmio, um feirão. Segundo prêmio, um feirão e uma bicicleta, e ia fazendo e tal. E aquilo ali já despertava no meu imaginário. Paralelamente a isso, eu assistia muito futebol, como toda criança. E eu via Tino Marcos ali no campo falando. Eu digo, rapaz, esse negócio deve ser bom, rapaz. O cara tá num lugar que muita gente tá pagando e ganhando dinheiro e fazendo reportagem pra todo mundo Assistindo o jogo ver. de graça. Assistindo o jogo. de graça, E contando uma história desse jogo. Qual é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida? Contar história. Pois é. Aí, em vez de eu contar a história ali no quarto da minha sala, em vez de contar a história por meus amigos ali, os 3 mentirosos que tinha na rua, em vez de eu contar a história em outro lugar, eu vou poder ir pra um jogo de futebol que tem o país todo assistindo e ser Tino Marcos, tá doido? Meu sonho era ser Tino Marcos. Então, aí eu botei na cabeça. Então, eu no início da adolescência já falava pra todo mundo que queria ser jornalista. Mas televisão era uma coisa muito distante pra mim. Por quê? Naquela época,
você morar no interior, e no caso ali da região de Morro do Chapéu e Irecê, um interior muito afastado da capital, essa realidade de rotina de televisão é algo inimaginável. Então, o que é que está mais próximo de mim? O rádio. Então, assim, televisão nem cogitava porque era uma coisa muito distante. Vir para Salvador era um acontecimento, era uma vez ou outra, e meu sonho era ser radialista. Aí eu imitava as locutoras e eu fazia de conta que eu ia para frente do espelho e fazia locução de rádio. Aí eu via qualquer coisa na rua, Unifax, estúdio de vídeo, tá, não sei o que. Aí pronto, eu era um maluco que ficava lendo placa e sonhando um dia ser radialista. Até que no final da minha adolescência, eu chegava pedindo emprego nas rádios, dizia, você é locutor? Sou. Quando me botava era uma negação, eu digo, meu Deus do céu. Aí o que foi que eu fiz? Lá em Morro do Chapéu, eu comecei a produzir festa. Eu tinha um bloco de micareta lá, as Companheiras de Rosemary, que é tipo as muquiranas aqui em Salvador. A gente fazia uma festa fechada com bebida de graça e depois o desfile na rua, na micareta da cidade. Mas esse bloco só existia para eu ser o locutor do bloco. Já que ninguém me dava emprego, eu tinha que ser o locutor tinha que ter o locutor do bloco. E aí, meu irmão, como eu era o dono do evento, do negócio, aí quem quiser, a banda demorava meia hora pra tocar. Eu digo, não, espera aí que o locutor tem que falar. Tem que esperar o locutor. E aí eu, oia, tudo bem? Igual o locutor de palco, aquele clássico impostando a voz. E a partir daí, a minha história no rádio, ela começa profissionalmente a partir do momento, nessa época que eu estava produzindo evento no interior, foi a época que eu estava terminando o meu segundo grau aqui em Salvador. Eu sou nascido em Morro do Chapéu, meu pai transferido pela Coelba, morei em Amargosa, Feira de Santana e Irecê. No início da minha adolescência, vim para cá, para Salvador, e terminei o segundo grau no Colégio Manuel Novaes, lá no Canela. Nessa época que eu terminei o segundo grau, foi a época que eu estava fazendo evento no interior, que eu queria entrar no mercado, e eu acabei passando na Faculdade de Jornalismo em Juazeiro. Aí quando eu vou para Juazeiro, aí é outro capítulo, aí que a história começa no rádio, na faculdade e posteriormente na TV. Esse primeiro encontro ali com a faculdade, um mundo totalmente novo, né? Uma cidade muito provavelmente maior do que a que você morava, e você ter acesso a todo aquele ambiente, um conhecimento que a gente sabe que o jornalismo tem a questão prática, mas também uma teoria que às vezes pesa ali um pouco. E como é que você fazia toda essa rotina aí, toda essa coisa? A faculdade de jornalismo foi uma transformação na minha vida. Inclusive, foi dia 24 de abril de 2006. Vai fazer quantos anos agora? 20 anos. 20 anos. Foi no dia que eu cheguei em Juazeiro, Rua Francisco Martins Duarte. Dia 26 de abril foi meu primeiro dia de faculdade na UNEB. Cheguei lá como um menino sonhador, endividado porque tinha tomado prejuízo na micareta do morro. Tomei. Aí pra fazer os abadás da próxima micareta, tive que pegar um cheque universitário e encadoca malhas. Aí a micareta deu outro prejuízo e eu me embolando todo. E aí eu tive que vender meu guarda-roupa para pagar metade do aluguel e as coisas iam embolando. E eu digo, eu tenho que estudar e ao mesmo tempo tenho que trabalhar, não posso ficar na zona de conforto. E aí eu ia pedir emprego nas rádios e nada. Até que um dia eu disse, e se eu pegar uma pastinha dessa para vender propaganda? Aí, tá bom. Aí eu fui lá, vendi no Canal Rural, fechei uma propaganda lá de R$1.200. Eu acho que eu fiquei com R$400, que na época era um dinheirão retado. Aí paguei uma parte do aluguel, fiquei feliz da vida. E a propaganda tem que botar na rádio. Agora eu digo, agora o locutor tem que ser eu. Pronto. Aí foi aí que começou a minha história. E paralelamente a isso, teve um cara muito importante na minha vida, que foi Jaconias Moraes, um locutor que me viu lá na UNEB, a gente já nos barzinhos tomando uma já se conhecia, e disse, garoto, você tem que ir pro rádio. Aí eu comecei na Rádio Cidade. Minha primeira função já foi comentarista esportivo, numa responsa danada. Aí a vinheta era o comentarista mais jovem do Brasil, não posso usar mais. E paralelamente a isso, comecei no rádio de FM com Max Andrei, me deu uma oportunidade, ao dono da Transrio FM lá, que na época era Transamérica. Aí tava tendo o Carnaval de Juazeiro de 2007, piquei a mão nas costas dele. Que dia eu começo a rádio? Ele, amanhã. Eu digo, beleza. Aí pronto, começou a trajetória no rádio. E a UNEB foi uma transformação, uma faculdade, porque não só pela parte do aprendizado, o convívio com aqueles profissionais, e você enxerga que os profissionais que estão no mercado estão próximos daquelas pessoas da faculdade, traz muita motivação. Então eu era de uma realidade de um interior que não tinha televisão, muito distante disso, não tinha emissora de televisão, melhor dizendo, televisão a vida toda a gente assistiu. Completei meu segundo grau aqui em Salvador, mas muito distante, nada de network, de alguém próximo do mercado, alguém que poderia me encaminhar.
tal. E fui para Juazeiro arriscar a vida. E nessa de arriscar a vida, eu me lembro quando eu estava na faculdade, eu me impressionava porque Isabela Ornelas, que apresentava o BATV na TV São Francisco na época, era minha colega de faculdade. Aí o pai, rapaz, tu não acredita não, bicho, a menina da televisão, ó, estuda aqui comigo. Pai, é mesmo? Digo, rapaz, tá doido, rapaz, tô doido. Aí eu pegava, via ela fazendo autoescola, eu digo, oxe, esse povo de televisão faz autoescola também? As maluquices. E toda aquela descoberta e aquela admiração por estar perto de pessoas que já estão no mercado. Aí eu digo, rapaz, mais distante eu já tive. Se eu tô perto deles aqui, aí ali naquele momento eu tive muita convicção de que meus sonhos seriam realizados. Então logo desde o início da faculdade, com essa coisa de cara de pau, de pedir emprego, aí eu já estava trabalhando em 3 rádios, lá em Juazeiro e Petrolina. Eu trabalhei na Rádio Cidade, Rádio Juazeiro, fui o primeiro apresentador do programa de rádio da UNEB lá do Eufonia na Tropical Site, trabalhei na Rádio Jornal de Pernambuco em Petrolina, trabalhei em Petrolina também na emissora rural, na Grande Rio FM, e antes de me formar recebi o convite para ir para a TV Grande Rio, afiliada à Rede Globo, que é onde começa a minha trajetória em televisão. E você tá falando dessa sua importância na cidade de Juazeiro, mas esqueceu de falar que você é cidadão juazeirense. Cidadão juazeirense, recebi o título recentemente e para mim foi de grande valia porque muitos desses títulos de cidadão aí afora são dados às vezes por conveniência, para você fazer uma média. Sim. Mas quando você de fato tem uma história na cidade e que tem uma relação afetiva e que nunca perdi contato com Juazeiro, porque Juazeiro me deu o estudo, me deu o diploma, me deu minha esposa, porque minha esposa é filha de Juazeiro. Sim. Ali eu construí família e nunca perdi raiz. Tanto que o povo de lá acha que eu sou de lá. E eu fico feliz demais e eu digo, eu sou de Juazeiro também. Sou de filho de Morro de Chapéu com muito orgulho e filho adotivo de Juazeiro e Petrolina com muito orgulho também. Tanto é que as pessoas estranharam quando eu fui receber o título. Tem 1 ano ou 2 anos que eu recebi o título de cidadão juazeirense. Quando tava na câmera, 24, né? Foi. Aí um amigo meu tava lá, oxi, tu não é de Juazeiro não, Danilo? Eu digo, que bom que você pensa desse jeito, sinal de que o título foi merecido. Pelo menos é o que eu acho. E, Danilo, aqui a gente também não vai ter só questões de perguntas sobre a sua vida pessoal e profissional, mas também a gente vai falar aqui algumas dinâmicas, por exemplo, saber o que é que você acha da seleção brasileira, por exemplo, que... É pra falar, é? É pra... A ideia é que tente falar, pelo menos. Beleza, a gente tenta. E a gente também queria saber um pouco o que você tá achando de Bahia, de Vitória, que o Bahia, né, foi aí eliminado prematuramente na Libertadores. Já o Vitória tá na Copa do Nordeste, o Bahia não tá. A gente também vai ter esses quadros. E tem uns quadros aí bem engraçados. Vixe Maria, vamos botar na enração. Você não vai fazer pra aquele quem você tira o chapéu, não, né? Aí eu vou tirar o chapéu pra todo mundo, eu vou fazer média aqui. Vamos ter cartão vermelho. Vixe Maria, tá vendo? Vamos embora. Vou dar cartão aqui, na cor legal pra todo mundo. Vamos fazer média aqui. Depois de Juazeiro, pra onde a sua carreira segue? Eu comecei trabalhando nas rádios e tive na minha vida o primeiro produtor meu, sem saber que era produtor, que é Seu Osório. Seu Osório é o seguinte, Seu Osório, eu comecei lá morando num pensionato, aí aquele negócio de lavar prato e limpar a casa, aí o povo já não aguentava mais, tinha dia que eu dava migué, não fazia isso, eu digo, olha, eu tenho que arranjar um lugar, no estilo pensionato, que eu pague o negócio, fique no meu quarto, mas quando volto lá tá tudo beleza. Aí eu cheguei na casa de Dona Maria Osório e eu tava sem uma banda de conto, rapaz. Eu disse, onde é que tem um pensionato aqui? Aí Dona Maria que tá, Dona Maria, rapaz, pensionato eu não sei não, mas tem essa garagem daqui de casa, eu digo, é ela mesmo, dá pra botar um colchão aí? Dá. Aí morei 3, 4 anos na garagem da casa de Dona Maria Osório fazendo faculdade. 3 anos morando? Foi na garagem, por quê? Porque era mais barato e nos eventos lá em Morro de Chapéu, eu tava dando quebradeira, mas eu não podia pra falar pro meu pai que eu tava quebrado não, porque meu pai era o primeiro a dizer, esse negócio tá dando prejuízo. Eu digo, tá não, pai, tá dando lucro. A gente vê esse cara na televisão todo dia, almoça, assistindo um programa dele. Quem que vai imaginar que o cara morou 3 anos? Morei numa garagem, rapaz. E fui muito feliz na garagem de Dona Maria Osório. Dona Maria, obrigado, Dona Maria Osório. E no dia que dava manutenção no portão, que eu voltava da faculdade, aí tinha um pano que ela botava na frente, o pano voava e minhas coisas aparecendo no meio da rua. Mas assim, fica parecendo, porque eu poderia construir uma narrativa melancólica de tudo isso, mas o tom que eu tô falando aqui sempre foi o tom que eu lidei com dificuldade, que é muito da herança da minha família. Né, velho? A gente tem 2 opções, vai ficar triste ou vai ficar alegre. Tira a onda do que ocorreu e vai. Não é tão
simples desse jeito, não. Mas quando você encara isso como filosofia de vida, é bom demais. Então, assim, eu morava lá na casa de Dona Maria e seu Osório, aí tinha um acordo lá de pagar R$300 por mês, mas eu não desisti, por quê? Por que eu fiquei os 3 anos lá? Não é porque a garagem era confortável, é porque seu Osório tinha uma Sky, rapaz. E Sky era luxo demais. Porque assistir o quê? Assistir ESPN, linha de passe. Você assistir troca de passe, era coisa de rico, rapaz. Não era hoje em dia, não, que todo mundo tem... É melhor que aquele PTV, né? Nada Sky, ó, quem tinha Sky tirava uma. E seu Osório era um senhor que, flamenguista, seu Osório só usava a camisa do Flamengo. Quando ia para um evento social, o terno dele tinha um brochezinho do Flamengo. E o velho assistia a Sky de 7 da manhã até 11 da noite. E aí, de vez em quando, o velho, depois do almoço, gostava de tomar uns goró. Aí eu chegava lá e falava, Daniel, tá vendo o Mengão jogando? Que Mengão jogando 1 da tarde, seu Osório? Pô, um Obina ali. Eu digo, seu Osório, isso é jogo de videogame. Meus meninos deixaram o videogame naquele modo automático. Ficava rolando o jogo lá e ele era nesse nível de paixão. Aí o que era que fazia? Nessa época, eu já tinha conseguido a bocadinha de comentarista de rádio. E como era que eu ia comentar a rádio, rapaz, e ler tudo, eu pagando 7 disciplinas na faculdade e trabalhando em 3 rádios, uma delas comentarista. Aí eu dizia, rapaz, tudo que seu Osório me falar aqui, eu vou replicar lá na Rádio Juazeiro. Aí eu chegava, seu Osório, como é que foi aí o Flamengo? Rapaz, o Renato Abreu, rapaz, tá jogando muito aberto aqui pela esquerda, o Renato Augusto e tal, e tudo. E aí, rapaz, eu ia ali, seu Osório me dava um relatório e tudo que ele me falava batia certinho. E aí eu ia pro rádio, e claro que assim, com o tempo você vai melhorando suas técnicas de apuração, ganhando uma cancha, mas qual é a principal lição disso tudo? Quando você tem vontade, você não bota limite pras coisas, você vai enxergando oportunidade. Então, o seu Osório era meu produtor, eu morava na garagem dele e ele era meu funcionário. Sem saber disso, todo dia ele me abastecia de informação e eu ia lá, chegava na faculdade dormindo, os professores ficavam com pena de mim, mas eu digo, professor, é porque eu tô no mercado trabalhando e aí os professores ajudavam da forma que podia ajudar e assim eu ia construindo a carreira. Então, eu trabalhei lá como locutor de FM na Transamérica, que hoje é Transil, trabalhei na Rádio Juazeiro e Rádio Cidade como comentarista esportivo, estagiei como repórter de rádio cobrindo geral na Rádio Jornal de Petrolina, que pertence ao grupo JCPM, o mesmo que é dono do Salvador Shopping aqui em Salvador. Trabalhei também como repórter de rádio na emissora rural de Petrolina, cobrindo delegacias, bagaceiras, tudo que tinha. E aí, na TV Grande Rio, o chefe de jornalismo ficou sabendo, eu tinha um programa de rádio na Transamérica, que é um programa que tem uma saudade enorme, o Café Brasil. Era música regional e notícia. Esse programa era líder de audiência. Eu já fazia esse programa de manhã cedo. Todo mundo acordava, a gente acordava junto na cidade e era um programa que tinha participação de ouvinte. Essa coisa que eu falo do cheiro é uma homenagem à Cabulosa, que era uma ouvinte que eu tinha na época. Cabulosa já morreu. Que massa. E Cabulosa entrava todo dia só para mandar o cheiro no coração de todo mundo. Isso que eu faço é muito daquilo que foi o meu início ali. Então, o Café Brasil era líder de audiência. O chefe de jornalismo da TV Grande Rio ficou sabendo que aquele locutor que fazia o programa, que ele ouvia de manhã cedo, era da faculdade, aí me chamou. E aí, na hora que chamou para trabalhar, você larga as suas rádios para trabalhar na TV? Eu digo, eu largo. Agora, para ser repórter. Eu joguei o barro desse colega. Eu iria para qualquer função. Colou. Aí ele disse, venha ser repórter. No início eu não era preparado de nada. Por isso que, qualquer pessoa que estiver começando e que diz assim, porque meu trabalho tá ruim. O normal é ser ruim mesmo. Se o seu é ruim, o meu era horroroso. As minhas primeiras reportagens eram terríveis. Eu fazia locução de FM na televisão. Eu digo, rapaz, como é que deixaram eu continuar? Eu não me daria a oportunidade, não. Eu, Danilo de hoje, me enxerga, você tá doido? Aí acontecia um acidente e eu narrava. E o acidente aconteceu na ponte Presidente Dutra, mas só faltava soltar aquela vinheta. Aê! Só que assim, quando você tem vontade, muitas pessoas aparecem para te ajudar. Então, se você se mostrar voluntarioso, que mesmo com teimosia, que eu sempre fui teimoso, eu nunca fui aquele cara também de alguém dar conselho e você de imediato fazer o conselho que a pessoa pede, não, mas assim, quando você tem vontade, aparece muita gente para te apoiar. Então eu larguei os empregos que eu tinha nas rádios, eu trabalhava na época na Transamérica, trabalhava na emissora rural e na Rádio Juazeiro. Aí eu larguei as 3 para ser repórter da TV Grande Rio em 2009, repórter da TV Grande Rio afiliada à Rede Globo em Petrolina. Só
que aí, em 2009, já era uma época que, no mercado de TV em geral, foi o início da transição da linguagem, que estava aceitando uma linguagem mais solta. Embora no início, que todo mundo meio que quisesse que a gente seguisse, fosse Cid Moreira, William Bonner e tudo, aquela coisa mais se você brigasse um pouquinho para ser você na essência, já tinha um espaço para isso. E eu nunca topei ser esse cara do terno bonitinho, o que fala, oi, tudo bem, estou aqui na televisão e tal. Mas falasse assim naquela época. Não, mas naquela época muita gente falava assim, porque era o que se cobrava mesmo. Pessoas que hoje em dia são super autênticas. E eu sempre... aí é o lado bom de você ser teimoso. Eu nunca abri mão do meu jeito de ser. E aí, naquela época que eu tava no início, eu tive a felicidade de alguém lá dentro da TV deu uma ideia, diz, rapaz, ó, com esse jeito de Danilo aí, bota ele pra fazer um quadro na feira. Aí eu fiz o quadro Tô na Feira, que aí foi um estouro, um sucesso, uma maravilha. O que era o quadro? Eu ia pra feira sem pauta. E o pessoal, vamos pautar você? Eu digo, não paute não, as histórias eu descubro lá. E a cada sábado eu voltava com um recorte. E não existe ambiente social mais rico do que a feira. O nome do quadro era Tô na Feira. Aí eu dizia, e sábado que vem onde é que eu tô? Tô na feira. Na feira você acha o rabugento, na feira você acha o risonho, você acha o rico, você acha o pobre, você acha o liso, você acha o doido, você acha o endividado, você acha todo tipo de gente. E tem como você fazer milhares de recortes indo fazer. E aquilo me treinou muito pro jornalismo. Você, até pro olhar da pauta. A primeira pauta eu lembro que eu fiz foi Pichincha. A segunda pauta eu acho que foi os velho bruto da feira. Tanto é que teve um velho que eu disse, sábado que vem eu tô aonde? Ele, onde você quiser, não tem nada a ver com sua vida. E ali aquele quadro já me deu argumento para o que eu queria naquele momento, porque o jornalismo esportivo, eu já enxergava o jornalismo esportivo como um caminho. Porque eu queria ser Tino Marcos, porque também eu já tinha iniciado no rádio esportivo e porque a editoria de esporte, entre as editorias consolidadas, é a que mais permite para você ser criativo, que é uma marca que eu sempre tive. Minha mente sempre foi agitada, eu acho que dá para perceber um pouquinho aqui, né? Minha mente sempre foi agitada, eu gostei de criar. Eu digo, aí pessoal, por que você quis ser jornalista esportivo para fugir de delegacia? Então pronto, eu fazia um bocado de coisa, eu digo, eu tenho que ir para onde as minhas habilidades caminham. Então a editoria de esporte, além de eu já gostar de esporte, ela dá uma maior liberdade para você comunicar com leveza, que foi o que eu sempre busquei fazer. Aí a gente montou um núcleo de esportes e aí em 2013 eu fiz umas ligações lá para Globo dizendo, eu quero cobrir Copa do Mundo, não vou ficar sem cobrir Copa não. Aí já é outro capítulo. Exatamente. Dessas coisas que você falou aí, tem duas que me marcaram, que você falou do que você ia sem pauta lá para o Tô na Feira, e é muito do que é o jornalismo, né, que você contar histórias e você ia para lá para ouvir e contar aquelas histórias, e isso é muito da questão de jornalismo mesmo, do que é o jornalismo em essência, né? Essa coisa da pauta, a pauta ela precisa existir, nem que seja para ser descartada, porque a pauta ela é um primeiro caminho. No caso específico da feira, a descoberta já faz parte da pauta. Sim. Então, assim, é um ambiente que te permite a dizer o seguinte, eu vou zerar minha mente com a certeza de que eu vou encontrar algo interessante, porque é tão rico o ambiente que você tem essa certeza. Mas tem história em todo canto que você vai. Tem história em todo canto que vai. Não tem problema nenhum o repórter seguir a pauta. O repórter só não pode ser escravo da pauta. É igual, você com certeza algum professor já falou pra vocês do cara que saiu pra fazer uma pauta e voltou sem porque teve um acidente, né? Aí o cara disse, cadê a matéria do acidente? Todo professor de jornalismo, todos os meus contaram isso. Eu tenho certeza que os de vocês também. Já chegamos a ouvir mesmo. E agora eu vou abrir espaço aqui pro nosso amigo puxar ele. Você tava falando de 2013, seu sonho de cobrir a Copa do Mundo. Conta um pouquinho pra gente como foi isso. Em 2013 já tava naquele aquecimento pra Copa do Mundo de 2014 no Brasil e eu botei na cabeça, determinação é isso. Você botou na cabeça de eu vou cobrir Copa, não vou ficar de fora da Copa do Mundo não. E aí eu já ia muito pra Recife cobrir férias na Globo Nordeste. Então eu já trabalhava na Globo Nordeste lá no Recife cobrindo férias, o pessoal gostava do meu trabalho. Seria um caminho natural eu sair de Petrolina pra trabalhar no Recife, muitas pessoas falavam isso. E eu enchi o saco de Jorge Guilherme. Jorge Guilherme hoje, ele tem um cargo de direção altíssimo na Globo dentro do esporte. Eu acho que é Renato Ribeiro, depois é ele. Sim. Jorge Guilherme na época era apresentador do Globo Esporte no Recife e era o chefe do departamento de esporte. E eu enchi o saco, Jorge, eu quero cobrir Copa, velho. E aí, calma, Danilo, calma. E aí eu quero cobrir Copa. Enchendo o saco todo dia. Enchendo o saco.
Aí chegou a informação até a mim de que tinha 3 vagas por conta da Copa. Foi algo positivo para as emissoras na época pré-Copa de 2014. Abriram muitas vagas nas afiliadas Rede Globo, sobretudo, porque tinham os direitos de transmissão. Então, em Natal tinha 3 vagas, sendo que uma dessas vagas seria para um repórter de esporte atender as demandas da rede. Eu digo, esse repórter sou eu. Aí eu fiz contato com o Lélio, que era o chefe lá na época, fiz contato com o George reforçou, endossou lá. Eu sei que nessa história eu acabei indo para Natal. O diretor de jornalismo já era o Luiz Veiga, e na primeira, essa história é muito legal, na primeira semana que eu chego em Natal, imagine, até então eu era um mero repórter de esporte em Petrolina, já tinha entrado com muitas matérias no Globo Esporte, eu já tinha entrado com muitas matérias nacionais lá em Petrolina. Inclusive teve um ano que o Globo Esporte era nacional, né? Até com corrida de jegue eu entrei lá, porque não tinha, às vezes, futebol forte, você tinha que inventar. A jecana. Então, essas matérias de corrida de jegue e afim já tinham me credenciado para trabalhar em Natal. Aí eu chego em Natal, na primeira semana teve o jogo em Belo Horizonte, Brasil e Uruguai pela Copa das Confederações, e tava tendo uma fanfest em Natal. E aí surgiu a possibilidade de entrar com o Galvão Bueno dentro do Fantástico. E aí o pessoal, você topa, Danilo? Eu digo, Galvão é meu amigo, rapaz. Você topa? Eu digo, topa. Eu digo, aí eu digo, irmão, vou entrar. Não, eu topo. Eu disse, eu digo, eu topo. Eu digo, caramba, eu vou entrar ao vivo com o Galvão. Vamos embora, meu irmão. Aí eu até brinco, eu digo, se eu me der mal, pelo menos empato com um bocado aí, vamos embora. Não vou recuar, não. Aí liga um produtor da Globo. Danilo, agora tem uma questão. Você tem a camisa da transmissão pra entrar ao vivo? Eu digo, tenho. Mas eu disse na bucha, eu vou dizer que não tenho, rapaz. Oportunidade tinha nada. Aí eu tava em Natal e ninguém lá em Natal tinha camisa que era Globo Sport TV, da transmissão de futebol e tal. Aí eu ligo pra Recife, liguei, sabe pra quem? Pra Thiago Medeiros, que hoje apresenta o Bora Pro Jogo, meu grande amigo, apresentador do Globo Esporte de Pernambuco, apresenta o Esporte Espetacular também, apresenta também o Placar da Rodada. O Thiago hoje é um nome nacional, merecidamente, gente boa demais. Aí o Thiagão, tu vai me arranjar uma camisa aí, ele era repórter ainda da Globo Nordeste, ele, beleza, Danilo, mas como é que eu vou mandar essa camisa? Eu digo, bota no ônibus, bicho, arranja uma pessoa lá, arranja qualquer pessoa. Aí ele, mas eu não tô com tempo de levar não. Aí eu liguei pra Alan Garcia, amigo meu, que era repórter da Globo Nordeste lá no Recife. Eu digo, Alan, velho, eu tô aqui em Natal, você tem que pegar urgente aí uma camisa na mão de Thiago e manda aqui. Eu vou mandar como? Eu digo, você vai lá pra porta do ônibus, lá na rodoviária. A primeira pessoa que você vê lá, entrega o saquinho aqui. Você tem como levar isso pra Natal? A camisa aqui, ó, não é coisa proibida, não. Aí ele pegou e foi, rapaz. E Alan foi lá, chegou pra mulher, ô moço, você pode, dentro de um sacozinho de supermercado, toda amassada, a camisa amassada, ele mandou, era tipo assim, umas 11 da noite, 2h30 da manhã, eu tava na rodoviária de Natal pra entrar no outro dia com o Galvão. Tá pensando que é fácil? Tem muita coisa nos bastidores, você tem que se vender. Eu que dissesse que não tinha camisa, rapaz, na hora que chegou, 3 da manhã, o povo na rodoviária não ficou entendendo nada, eu olhando pra bichinha aqui, vai dar certo. Muito bom. Vai dar certo. Aí, rapaz, quando pensa que não, no outro dia acaba o jogo, aí o pessoal da Globo, e aí, Danilinho, tudo certo? Aí eu digo, tudo certo. Eu tava escutando meio baixo, mas pode vir. Aí tudo certo e tal. Aí Galvão, e vamos lá pra Natal, Danilo Ribeiro. Aí eu disse, rapaz, eu tenho que fazer uma pose de que eu sou íntimo de Galvão, eu não posso simplesmente. Aí eu digo, Galvão, você tem que botar uma cara, né? Eu digo, fala, Galvão, tô aqui, cadê o grito da galera? Ei! Aí tinha uma banda de forró que ia tocar lá. Eu digo, ó, e daqui a pouco o couro vai comer aqui, tem muito forró, inclusive vai ter o hino nacional em forró, e eu devolvi pra ele. Nessa que vai ter o hino nacional em forró, meia hora depois me liga a produção de Ana Maria Braga. Danilo, a gente quer pra Ana Maria Braga aqui o hino nacional em forró. Eu cheguei pra banda, inventa o diabo do hino nacional em forró. pra poder tocar. Aí a banda foi lá, tocou. E a coisa. E a coisa foi. O cara desenrola na hora. Rapaz. A coisa foi. Aí aconteceu dessa primeira vez de eu entrar com Galvão Bueno. Aí esse ciclo de 2013 até 2014 foi um ciclo que eu digo agora. O meu primeiro objetivo era ir para uma emissora onde ia ter Copa do Mundo. Próximo objetivo é cobrir a Copa mesmo. Aí durante esse ano, aí eu recebi a notícia de que eu ia cobrir Copa fazendo parte do time da Globo. Eu digo, caramba, aí. Merece até uma salva de palmas.
Aí foi muito legal, porque eu lembro de Ricardo Porto, Ricardinho, aí ele anunciou o time da Globo lá, ele trabalhava, era chefe lá da parte de eventos, e aí tava lá, Tino Marcos, Mauro Naves, não sei o que, aí no slide lá no PowerPoint, olha a foto de Danilinho, cabeça do tamanho do meu, eu tô lá. Aí pronto, aí a gente foi pra Copa de 2014, e na Copa, quem respondia pelas demandas da rede lá em Natal era eu e Edson Viana. E tinha também as repórteres de rede, Michele Rincon e Emily Vigílio, que ficavam fazendo mais vivo aquela coisa, mais as matérias da boleiragem mesmo, para entrar nos jornais de rede, era eu e Edson Viana, que éramos os repórteres de Natal. E aí foi outra sorte do tamanho do mundo, rapaz. Outra vez com Galvão, outra vez. Brasil e Croácia, a estreia da Copa de 2014. Quem tá escalado para fazer a FanFest é Edson Viana, que ele era o principal. Edson Viana até hoje trabalha lá na Globo Rio. Eu digo, eu vou no rebote, deixa os mexicanos, japoneses aqui, que eu invento qualquer coisa com eles aqui. Deixa Edson Viana lá fazer. Do nada surge um vivo do Jornal Nacional para Edson Viana fazer naquele dia. Aí Edson Viana nunca tinha feito vivo pro Jornal Nacional. Ele, pô, Danilo, ó, meu primeiro vivo do Jornal Nacional, eu digo, se mande pro seu vivo lá. Aí ele foi fazer a entrada ao vivo no Jornal Nacional. E aí, na hora de fazer a FanFest, eu digo, Veiga, que era o diretor de jornalismo, você sabe quem vai fazer a FanFest. Ele fica tranquilo, Danilão. Aí ele, o Danilo que vai fazer a FanFest aqui, beleza. Eu digo, meu irmão, agora vai ser estouro. Agora nessa da FanFest tem uma história muito legal. Aí eu vou lá pra fazer o vivo da FanFest. Era assim, Brasil e Croácia, a estreia da Copa do Mundo. No dia seguinte tinha México e Gana, eu acho. Lá, México e Gana, que era o jogo de Natal, que era o segundo jogo, ou era México e Camarões, uma coisa, eu acho que é México e Camarões. México e Camarões era o segundo jogo da Copa, que era no dia seguinte, porque no dia só tinha o jogo do Brasil, que era o Brasil e Croácia. Brasil e Croácia abriu a Copa. No dia tinha México e Camarões. Sim. E aí eu tô lá, digo, meu irmão, vou entrar ao vivo aqui na transmissão na Copa do Mundo, tá doido? Aí eu falo lá do Rio, Danilinho, onde que foi? Cara, a gente precisa de mexicano. Tem mexicano? Eu digo, tem mexicano. Eu digo, eu vou arranjar esse mexicano. México, nem que eu bote o chapéu aqui, tudo não tem mexicano. Aí quando eu fui ver, o que era que acontecia? O local que a gente tava pra fazer a transmissão, a gente tava com microfone de fio. O fio não chegava até os mexicanos. Eu digo, se o fio não chega até os mexicanos têm que chegar até o fio. Só que a gente tava no camarote. E como é que ia trazer os mexicanos pro camarote? Aí era Henrique, o cara que cuidava das pulseiras. Eu digo, meu irmão. Aí eu cheguei, Henrique, veja o seguinte, cara, tem uma entrada pra gente fazer pra Globo ali, eu preciso de mexicano aqui. Aí eu comecei a jogar pressão. Rapaz, quantas pulseiras? Me dê 30 aí. Ele disse, é mesmo? Aí eu fui lá, joguei uma pressão. Ele, tome. Eu digo, o vivo tá garantido. Me deu umas 30 pulseiras do camarote. Aí eu cheguei, mexicano, amigo, quero ir pra camarote. Ele, claro! Vamos pra camarote! Os mexicanos pra lá de Bagdá. Daqui a pouco ninguém entende nada, tá todo mundo no camarote, sobe uma ruma de mexicano. Meu Deus do céu. E aí tá lá os mexicanos em cima do camarote. Aí nisso eu vou fazer a entrada ao vivo, né? E vamos pra Natal! Danilo Ribeiro! Aí se na primeira vez eu já tava íntimo de Galvão, Galvão! Tô aqui com os mexicanos, cadê os mexicanos? Animação! Tá. Aquela coisa. Quando terminou o vivo, eu nunca vi meu celular apitar tanto na minha vida. Primeira ligação foi meu pai. O povo aqui no bar não tá acreditando que eu sou teu pai, não, pô! Aí minha mãe tava dentro de um avião viajando pra Natal pra me ver. Quando ela me viu ao vivo, gritou dentro do avião, o povo pensou que o avião ia cair. Aí eu vi a força do que é uma Copa do Mundo muito maior do que a primeira entrada que eu tinha feito. Copa do Mundo no Brasil. Brasil e Croácia, jogo único. Pro país todo, numa transmissão única em TV aberta, você entrar ao vivo. Aí foi doideira. Mas eu nunca vi. Balde de água fria ali, não foi? É o quê? Começou com balde de Foi água Marcelo fria, fazendo gol contra. Depois o Brasil virou. Foi Kaká e Neymar. Aí o que acontece? Beleza, mas a história dos mexicanos não esgota aí não. Aí todo mundo aqui dando parabéns. Porra, Danilo, que massa. O povo daqui da Bahia, né? De Salvador. Eu lá no Rio Grande do Norte e tal. Aí daqui a pouco me liga Luiz Veiga, o diretor de jornalismo lá em Natal. De porra, vou receber os parabéns. Na hora que eu... Diga, Veiga! Ele, Danilão, que porra é essa? Aí eu digo, é o quê, rapaz? Foi você que botou os mexicanos aí? Eu digo, foi, não viu que o vivo ficou muito, não. Sim, o vivo ficou bom, mas eles comeram o buffet todinho, que é pra receber as autoridades.
Aí quando eu olho, já tava um mexicano com um moe Xandão aqui. Miséria. O outro lá com uns pãozinhos de queijo de punhado na mão, assim. Eu digo, meu Deus, bota esses mexicanos pra correr. Eu digo, velho, eu não vou botar mexicano pra correr nenhum. Quem vai correr daqui sou eu agora. Já garanti. Como é que resolveu? Já garanti minha. Aí ficou lá, não teve jeito não. Aí eu tirei um bocado de foto com chapéu de mexicano. Tem até hoje essas fotos aí. E aí foi. Aí o melhor de tudo, a Globo gostou da entrada ao vivo. Aí, em vez de Edson Viana voltar, ele assumiu outras demandas lá. E aí Ricardo Porto disse, não, deixa o Danilinho mesmo. Aí eu fiz todos os jogos da seleção na FanFest lá. Todas as entradas da seleção. A única que eu não fiz foi Filipão que derrubou, que foi o 7-1 contra a Alemanha. Aí não quiseram mais não. Deixa esse negócio quieto. Você não tava. Aí, mas a Copa do Mundo foi assim, foi uma experiência única na minha vida. E em relação a VT, teve aquele jogo Uruguai e Itália, da mordida de Soares e Chiellini, que eu tava cobrindo. Tava eu, Carlos Gil e Edson Viana, cada um fazendo a matéria para um jornal. Acaba um jogo normal, né? O Uruguai tinha ganhado. Sim. Aí a gente vai para o centro de mídia, que é um local gigantesco, montado no estacionamento onde fica toda a imprensa do mundo. Quando chega lá, tá um bocado de gente olhando para um telão de que foi. Teve uma mordida aqui, teve uma mordida. Foi quando eu vi a mordida, eu digo, vou ter que fazer o VT todo. Meu Deus do céu, aí a gente voltou. Falar da mordida. A notícia é a mordida. Aí. E era pra sair aonde esse VT? Eu tava fazendo, se não me engano, pro Jornal da Globo. Cada um fechava um jornal. Mas o deadline assim pra entregar era até quando? A deadline era loucura, meu irmão. Você tem que fazer o texto aqui. E não tinha negócio de inteligência artificial, não tinha negócio de celularzinho, não tinha negócio de nada, não. Era o jogo rolando e você rabiscando aqui. Acabava, ia pra zona mista, fazia entrevista ali, gravava e vai pra edição. E aí, pronto, a Copa do Mundo foi um marco na minha vida. Depois da Copa do Mundo, eu ainda tive um momento muito bom no Rio Grande do Norte, que foi ABC e América, os dois juntos nas quartas de final da Copa do Brasil, que eu pude cobrir. O maior jogo, você disse o seguinte, Danilo, qual foi o jogo mais emocionante que você já cobriu dentro do gramado? Foi a virada espetacular do América de Natal pra cima do Fluminense. Não sei se vocês lembram, a Copa do Brasil, o Fluminense ganhou o jogo de ida por 3-0. No jogo da volta, eu fui pra transmissão no Rio de Janeiro e o pessoal ficava pensando, o que tu veio fazer aqui? E todo mundo rindo assim. Aí, no intervalo, pra completar, o Fluminense tinha ganhado o jogo de ida por 3-0. No intervalo, tava ganhando por 2-1. E eu brinquei, não sei se foi com o Bruno Cortes, tinha outro repórter lá. Eu brinquei tranquilo que o 5-2 é do América aí. E o América fez 5-2. Foi num jogo que Rodrigo Pimpão brilhou. Depois ele acabou indo pro Botafogo, assim, dentro de campo. Aí eu tive essa experiência. E em 2016 eu acabei realizando um sonho que foi trabalhar com televisão no meu estado, né? Na Bahia. Aí eu recebi o convite através de Jorge Alain para vir pra TV Bahia. E cá estou em maio agora, faz 10 anos de TV Bahia. 10 anos, que show. Eu queria que você voltasse só um pouquinho pro início da Copa do Mundo, pra você contar um pouquinho pra gente, porque a maioria da galera que tá aqui, não só a gente, tem esse sonho de trabalhar com o jornalismo esportivo. Eu queria saber de você como é a sensação, porque assim, é diferente você cobrir Bahia Vitória, ou você cobrir um jogo do seu time, até um amistoso, mas uma Copa do Mundo é a realização de um sonho pra qualquer e o ambiente, mano, um negócio assim diferente. E qual é a sensação, mano? A Copa do Mundo, ela tem um peso muito diferente, porque por si só, ela já mexe com a emoção da gente. Então, quando você cobre uma Copa, rapaz, se tiver alguém que cobre Copa do Mundo chateado, você tem que mandar para outro planeta lá. Você vai para Marte, para Júpiter, você não é terráqueo, não. Então, assim, eu imagino que todo mundo vai cobrir uma Copa do Mundo satisfeito e se sentindo privilegiado por fazer parte de um evento daquele. Eu acredito que na Copa do Mundo, até as pessoas que se odeiam começam a se amar, velho. Sim, claro. E Copa do Mundo, toda a pauta é interessante. Não tem pauta ruim em Copa do Mundo. Toda a pauta. E na Copa do Mundo você tem uma janela muito pequena para poder gravar, então um olhar de um jogador para o outro é um gancho para um texto. Você tem mínimos detalhes ali para fazer gancho. É de muito aprendizado jornalístico e requer um pouquinho de bagagem também, porque o que hoje é o normal, naquela época, nesses grandes eventos você já experimentava, que é pouco tempo para gravar, porque tudo é muito restrito, é um evento grande, mas é um privilégio você estar comunicando para milhões de pessoas do evento, talvez o evento mais relevante de todo mundo, que é você estar presente numa Copa do Mundo. E você se sente muito valorizado e privilegiado por fazer parte de uma profissão e você ser um porta-voz de um evento daquele. Então, é diferente de tudo. Agora, é um evento, assim, que do ponto de vista de satisfação pessoal,
tudo é muito importante, tudo é legal. Agora, qual é o segredo do grande jornalista? É você tornar legal, muitas vezes, quando a pauta não é tão interessante. Mas Copa no Mundo não tem como a pauta não ser legal. É uma satisfação, é uma coisa de louco. E nessa coisa de Copa do Mundo aí, trazendo o gancho, né? Que esse ano é ano de Copa. E eu acho que muita gente não tá tão esperançosa assim com a seleção. Mas eu quero saber de você. Você tá esperançoso? Você acha que a seleção pode chegar longe? Porque tem seleções muito fortes aí, como que a gente perdeu agora há pouco aí. A França, a gente perdeu de 2-1. E é uma das seleções principais. A Argentina tá ali meio maleosa ali, mas também é a atual campeã do mundo. Então, o que você, enquanto pessoa que tá ali convivendo com futebol todos os dias, convivendo com esporte ali e já tem uma visão mais ampla sobre o futebol, o que você acha? Ô Danilo, te cortando, me perdoe. Antes de você falar isso, eu quero que você toque em outro ponto. A gente quer saber do menino Ney. Será que ele vai? O que é que você acha? Antes de você falar da sua Eu acho que não vai, eu acho que não tem que ir. Na Copa do Mundo são 7 jogos. Quando foi que Neymar jogou 7 jogos seguidos? Mas a questão é que ele pode decidir. Mas qualquer um lá pode decidir também. Eu acho muito mais provável alguém que esteja preparado fisicamente decidir do que alguém que não tá. Ainda que esse que não tá seja Neymar. Sim. Neymar tem decidido pro Santos? Não tem decidido. O recorte é esse. Neymar decidiu no Campeonato Paulista. Aí você diz, se o cara não decidiu no Campeonato Paulista, o cara vai decidir na Copa do Mundo? Bem provável, né? Eu acho que o critério é muito básico, é levar quem tá bem. Existe um imaginário nosso de um Neymar que ele vendeu pra gente num determinado momento. A gente acreditou nesse cara e esse cara não existe mais. É simples, eu não levaria Neymar e acho que Ancelotti não vai levar. Acho que Ancelotti já deu sinais muito claros de que ele não faz parte dos planos. E agora Neymar também, pelo amor de Deus, Neymar precisa se ajudar. Ancelotti vai assistir o cara no Maião, no estádio do Mirassol. Não, vai assistir, o cara não vai? Não vai. Não vai? Que todo mundo aqui queria ser Neymar pra ir lá jogar contra o Mirassol pra Ancelotti ver. Então, eu acredito que Neymar não vai. Eu acompanho Copa do Mundo desde 94. Eu sou de uma geração uma geração mais privilegiada do que talvez vocês que são mais novos aí, que a gente pegou um Brasil que ganhava. Espero que a gente chegue nesse dia também. A gente pegou o Brasil de 94, campeão da Copa do Mundo. A primeira Copa que eu acompanhei, o Brasil foi campeão. Segunda Copa de 98, o Brasil tinha um timaço, perdeu na final porque Zidane era um gênio e Ronaldo ainda inventou de convulsionar, teve aquela coisa toda. Mas na Copa seguinte, 2002, o Brasil ganha de novo. Eu sou do país que ganha tudo. Só que aí, de 2002 pra cá, tem esse hiato que foi sendo progressivo. E neste exato momento, eu imagino, pela primeira vez na história, a gente tenha a convicção de que o Brasil vai pra Copa do Mundo na prateleira do meio. Na prateleira do meio. Até a Copa passada, em 2002, Tite iludiu a gente nas eliminatórias ali, ó, jogou. A gente foi acreditando que ia ganhar a Copa. Todo ano a gente vai acreditando que ia ganhar a Copa. Pior que é verdade. O Brasil vai ganhar essa Copa? Pô, sinceramente, acho que não. O Brasil vai ganhar essa Copa. Pela primeira vez, a gente tá indo com a convicção de que o Brasil é assim, é um time da prateleira do meio. Eu falo por mim. Vai que acontece, mas a gente nunca usou o vai que acontece, né? A gente sempre ia, não, vai ganhar. Eu tô sentindo essa sensação, que aí é fruto de muita coisa que aconteceu no futebol brasileiro, que, por exemplo, a gente não tem mais meio de campo. Como é que a gente não tem meio? Não tem 10? E é uma Copa que vai ser muito diferente, né? Vão ser em 3 países e também com mais seleções. Eu acho que é muito improvável que o Brasil ganhe também. E acho que é uma seleção meio apática e tá dependendo muito de Vinícius Júnior ou se Neymar vai. Dependendo de Vinícius Júnior, tá lascado. O problema não é nem só isso, porque se você tem um time estruturado que depende de Vinícius Júnior, ele aparece. Como, por exemplo, o Real Madrid. Eu não concordo com muita gente que diz, Vinícius Júnior não joga nada na seleção. Nesse jogo contra a França, o que a gente teve de lampejo de jogada ali foi através dele. Eu não concordo muito com essa tese, não. O que acontece? O Brasil, nesse ciclo, teve Ramon, Diniz, Dorival, agora Ancelotti. Não tem um trabalho estruturado. Você tem jogadores que são convocados, que se encontram 2 dias e ali vai se tentar iniciar alguma coisa. A gente passou o ciclo todo tentando iniciar e continua iniciando às vésperas da Copa do Mundo. Qual é o esquema que Ancelotti joga? Tá testando agora o 4-2-4, daqui a pouco ele testa outro, enquanto a França ganhou do Brasil com 2-1 com uma mente sem fazer esforço nenhum ali jogando. E ganharia, e se o Brasil fizesse mais um gol, eles fariam outro. Então, assim, a seleção brasileira, o que prejudica? O talento individual, ele aparece quando você tem um trabalho estruturado. Quando você tem um trabalho estruturado, você não pode achar que o talento individual vai compensar uma ausência de um trabalho estruturado de 4 anos. Por isso que tá muito complicado. Mas vai que
Vai que, né? Eu vou falar o vai que, porque senão o Brasil é campeão da Copa e tudo, todo mundo, olha o que você disse. Não, mas tem o vai que, mas a gente nunca foi pra Copa usando o vai que. A gente ia com a certeza de que ia ganhar. Né? E falando nisso, temos um cara que tem o mesmo nome que você lá. Você acha que ele vai se dar bem? Danilo? Ele já tá cravado, inclusive. Já tá cravado, mas o Ancelotti tá levando o Danilo por algum tipo de liderança no grupo que ele tem. Inclusive o Ancelotti já... O cravar na Copa é dizer o seguinte, isso aqui é um atleta muito importante. Sim. E eu até entendo, por exemplo, o Ricardo Rocha se machucou no início da Copa de 94 e foi um cara líder no vestiário. Ele tem 26 jogadores. O Danilo, tecnicamente, ele hoje não tá no patamar dos jogadores que estão nas grandes ligas internacionais. Sim. Mas você também não pode desconsiderar a opinião de um cara como Ancelotti. Alguma coisa, vamos acreditar que Ancelotti, alguma carta na manga tem ali para que Danilo seja importante dentro do grupo. Vamos acreditar nisso, né? Mas assim, de você falar de bola, de competitividade, Danilo é reserva no Flamengo. Por que seria titular na seleção brasileira? Acredito que seja uma espécie ali de representante da comissão técnica dentro do grupo de jogadores, ou um capitão que não joga. Sim. Pode ser também. Se fosse pra chutar campeã, quem você chutaria? França ou Espanha? França ou Espanha. E a Argentina, atual campeã? A Argentina já ganhou, né? Pra que ganhar? Deixa os argentinos lá, velho. Não, mas assim, a gente... Eu não aguento mais. eles Não, a Argentina chega como também uma das favoritas, mas o Messi de agora não é o mesmo Messi de 4 anos atrás, né? Que resolveu. Já não deu tá certeza descansado. também, ainda não deu certeza. Mas ele é Vou Messi, jogar, então justamente. eu cogito a possibilidade. E o Brasil é aquela coisa, vai que. Vai que. Vai que, pô. Vamos ficar no vai que. É. E agora, Danilo, vamos chegar um pouco mais próximo da gente. Você falou que teve a realização de um sonho de estar trabalhando na TV Bahia, né? Que é afiliada da Globo aqui na Bahia. E agora a gente quer falar um pouco de Bahia e Vitória. Bahia e Vitória. Primeiro eu quero que você fale do Bahia porque ele teve essa eliminação precoce ali pro O'Higgins, jogando em casa, abrindo 2-0 no primeiro tempo. Você tava abrindo 2-0, jogando bem, jogou muito bem no primeiro tempo. E aí chega no segundo tempo, toma um gol besta e se desclassificou, né? Porque o time tomou um gol e acabou o jogo pra ele. E até então era o único jogo que antes desse jogo contra o Remo aí que a torcida quer esquecer, foi o único jogo que o Bahia tinha pedido na temporada, o único jogo que não podia perder. Pois é, né? Exatamente. Mas o que acontece com o Bahia, eu até esses dias no Redação Sport TV, eu brinquei com o Marcelo Barreto, falando que o planejamento do City é a médio e longo prazo, só que o planejamento do torcedor é jogo a jogo. Meio que o torcedor, assim, não existe médio e longo prazo. E a torcida do Bahia é aquela coisa, vocês foram dar esperança ao torcedor, o torcedor agora tá num grau de cobrança. Sim. O que é que acontece com o Bahia? Com a chegada do City, o Bahia deixou de ter no seu plantel jogadores nota 4, nota 5, nota 6. O Bahia hoje é um time majoritariamente de jogadores nota 7, o que já se diferencia de grandes clubes do futebol brasileiro, e com 4 jogadores nota 8 para cima. Mas ainda para disputar título ainda é pouco. Para ficar na prateleira do meio ali, sim, é o suficiente. O Bahia só tem 4 jogadores, na minha opinião, nota 8 para cima, que é Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Luciano Juba. Todo o restante vai variar ali entre 7 e 8, o que é um avanço em relação antigamente, porque você tem um time homogêneo que tá ali. O grupo de jogadores do Bahia é condizente com a prateleira que ele tem ocupado nos últimos anos. Só que a torcida quer mais. Aí dá uma janela dessa de transferência, todo mundo querendo o Haaland no Bahia, traz Everaldo. É isso. E Everaldo é até um jogador voluntarioso e tudo. Faz os gols dele também, assim. Eu também não quero aqui desmerecendo o que Everaldo faz pelo Bahia, enfim. Mas não é o jogador que a torcida desejava. Não é Haaland. Não é Haaland. A torcida quer Haaland. Foram dar esperança pra torcida, a torcida vai querer Gundogan, a torcida... É quase o Flamengo, né? Que arme um time assim muito. E o Vitória? O Vitória, rapaz, tem algo muito positivo do Vitória nos últimos anos, que é essa sinergia com a torcida que vem desde a Série C, que é uma coisa que alimentou ainda mais no torcedor esse orgulho e esse pertencimento ao time. Então, enquanto instituição, essa sinergia com a torcida fortaleceu muito. O Vitória fortaleceu muito como instituição nos últimos anos. Agora, precisa de grana para não passar por sofrimento todo ano. Não, é porque é a realidade. Precisa de grana. Então,
não depositando na SAF, nunca a gente teve acesso a uma proposta concreta sobre SAF. Eu, particularmente, se você pegar assim, você é a favor ou contra a SAF? O conceito da SAF, eu não consigo compreender muito bem de você pegar uma agremiação que é coletiva e entregar para um dono. Do ponto de vista conceitual. Mas já que o mercado se abriu para isso, quem não virar SAF vai sobrar. Eu acho que tende a ser o caminho do Vitória, mas o Vitória, passando por que o Vitória passou ali, coisa de 5, 6 anos atrás, e essa retomada que o Vitória teve, sobretudo na gestão de Fábio Mota aí, o olhar que eu tenho do Vitória nos últimos anos, assim como eu tenho do Bahia também, com a SAF, com esse crescimento, eu acho que o olhar criou-se um otimismo no futebol baiano, porque o Vitória aumentou essa sinergia com a torcida e o Bahia ficou mais endinheirado, então trouxe otimismo, tá participando de Libertadores, agora não dá para perder pro O'Higgins dentro de casa. Perder, não perdeu o jogo, perdeu a classificação. Mas e a Copa do Nordeste, você acha que o Vitória é campeão? Porque se ganhar, né, iguala de novo com o Bahia. Tomara que a gente tenha um time baiano campeão, tem aí Vitória, Jacuipense e Juazeirense, o time baiano com maior probabilidade de ser campeão é o Vitória, tomara que consiga. Agora, Jair Ventura pegou todo mundo de surpresa, né, botou a escalação reserva no primeiro jogo, perdeu. Uma pressão danada para botar os titulares contra o CRB, deu resultado. E a Copa do Nordeste, a torcida do Vitória aguarda ansiosamente por uma boa campanha, porque é a grande possibilidade de título que o time tem no ano. E se fosse pra cravar, só pra terminar, se fosse pra cravar assim, a posição de cada time, Bahia e Vitória no Brasileirão, você colocaria assim, Bahia ali, meio de tabela, pré-Libertadores, Libertadores? Bahia naquela disputa ali, até o final ali, G6, G7, quando a Chapecoense foi pra Libertadores, virou até G9. É mesmo? Foi. E o Vitória se mantendo na primeira divisão. Hoje é a realidade. Inclusive reconhecida dentro do time. Não tem... Claro que se Fábio Mota abriu a boca dizendo vamos pegar uma Sul-Americana, e pegou, tem possibilidade. Mas o Vitória é se manter na primeira divisão e se capitalizando. O Vitória no projeto de médio prazo precisa crescer receita. E aí vem aí a Arena Barradão, tem também a SAF, enfim, o Vitória precisa de grana nos próximos anos. Agora, continuando em Bahia e Vitória, continuando em Série A, mas mudando o século, futebol feminino, é o primeiro ano que a dupla tá na elite do futebol brasileiro. É isso, o Vitória herdou a vaga do Fortaleza, né, que acabou sendo bom pro Vitória, mas também pro Fortaleza, por conta dessa queda pra Série B, desfez do futebol feminino. O futebol feminino é uma coisa muito bonita, você vê como o engajamento e como quando você alcança, quando um determinado discurso tem um poder de alcance e mobiliza pessoas, isso dá resultado. O futebol feminino já é uma realidade para muitas jogadoras. O futebol feminino, ele já aumenta a sua audiência a cada dia, já ganha mais espaço nos telejornais e, tecnicamente, o futebol feminino, se você assistir os jogos da seleção brasileira aí, são jogos interessantíssimos. Então, assim, e não só mulheres assistindo, eu vejo muitos homens também. É muito bom. O Corinthians é muito a Ferroviária lá em São Paulo. Então o futebol feminino não é mais aquela coisa de você, eu sou contra ou a favor. A pergunta é, se engaje. É legal, é bom, bora acompanhar. E ainda bem que tem crescido aí, só é bom pro mercado do futebol como um todo. É verdade, ainda teve o primeiro Bavi, né? Que foi exato, o Bahia terminou ganhando esse primeiro Bavi, um jogo cheio de gols, foi 3-2 pro Bahia, que aconteçam outros clássicos, isso é bom demais. É bom mesmo. E ano que vem também tem Copa, né? Só que é feminino. Ano que vem, é 2027, a Fonte Nova é uma das sedes da Copa do Mundo. Isso é bom também porque isso aumenta a inserção das mulheres, não só do ponto de vista do jogo, mas também na imprensa, também na questão de se posicionar, de pautas ligadas ao tema para que as pessoas tenham mais consciência. Então, assim, é com muito otimismo. E, queira ou não, é mais um grande evento na Fonte Nova em Salvador. É uma Copa do Mundo, a Copa do Mundo masculina é Copa do Mundo, a Copa do Mundo feminina é Copa do Mundo. E que bom que a gente tem mais uma Copa do Mundo para poder contar a história. É verdade. E, Danilo, agora saindo um pouco do futebol e do esporte como um todo, a gente pesquisando sobre você, porque a gente precisa pesquisar um pouco, né, minha gente, sobre o entrevistado, e a gente descobriu que o cara simplesmente escreve livros e vai estar na Bienal
final do livro. E eu quero que você conte um pouco dessa história aí do Zé Livrório, porque também você faz ali, o seu pai participa do projeto, e é uma coisa que eu vendo ali achei muito interessante, são livros infantis que já tá na quarta, já foram 4 livros lançados, né? Eu costumo dizer que o Zé Livrório, ele é um Mickey do sertão. O propósito da gente é fazer filho de pobre feliz. O cara, e o filho do rico, eu digo, o Mickey já faz. Mas é uma alegria imensa desenvolver esse projeto do Zé Livrório, porque tem 2 pilares da minha vida. Um deles é o esporte, que eu acabei desenvolvendo a carreira no jornalismo esportivo, e o outro é a cultura, que vem muito antes, né? Eu cresci com meu pai sendo um arte educador, ele tinha um coral de música, e desde criança, a mesma coisa que eu faço com minhas meninas hoje, ele fazia: pisa moreninha no caroço da mamona, você toma amor dos outros, mas o meu. A gente cresceu cantando cantiga de roda, inserido nesse mundo da cultura, e quis o destino que, ao longo da carreira, meu pai desenvolvesse esse trabalho de arte e educação, que ele faz com as crianças e com idosos, com o pessoal do EJA, que é uma coisa linda. E em 2019 eu recebo uma ligação de meu irmão caçula, João Miguel. Na época o João tinha uns 20 anos, e ele pegava, meu pai tinha uma Tucson, um carro, e João pegava pra sair de noite, paquerar e tal. Quem ficava era o dono do carro. Do nada, João Miguel me liga: Danilo, ele, rapaz, manda Painho desfazer um negócio aí, pelo amor de Deus. Painho ficou doido, Painho endoidou. Eu digo, endoidou por quê? Rapaz, tu acredita que Painho trocou a Tucson numa Kombi, velho? Eu digo, cara, que negócio é esse? Painho, meu pai tá ficando doido. Eu digo, deixa eu ligar pro Painho aqui. Aí o Painho, rapaz, tu trocou a Tucson numa Kombi? Foi, rapaz, mas o cara me voltou o dinheiro. Eu digo, quanto? Ele, 5 mil, é pouco demais, pai. Pelo amor de Deus. Aí meu pai diz, eu precisava da Kombi, o cara precisava da Tucson, tá tudo certo. Aí o que foi que meu pai fez? Ele tinha um sonho de ter a arte dele como um veículo itinerante. Sim. E aí ele simplesmente trocou a Tucson na Kombi, arrancou os bancos da Kombi e colocou prateleira, colocou livro e criou o personagem. Até então o personagem, hoje é nome artístico, né? É do Zé Livrório. Aí mandou a mulher imprimir uma camisa lá como se fosse livro, que na verdade era recorte de jornal, jogou por cima e a coisa pegou demais. Meu pai, ele tem o dom do carisma, ele chega nos lugares, as pessoas gostam muito dele. E assim, aí ele foi nas comunidades, a coisa pegou. Aí quando eu vi a coisa pegar, eu digo, rapaz, isso aí pode crescer de maneira estruturada. Aí eu entrei junto com meu pai, a gente montou a logomarca, que é inspirada na literatura de cordel. A gente fez uma plotagem na Kombi toda estruturada. A gente começou a desenvolver um trabalho com o Zé Livrório rodando as festas literárias. Só que não pode existir um Zé Livrório sem o livro, né? Como é que você é o Livrório e não tem o livro? E aí essa minha carreira de escritor surgiu totalmente por acaso. Eu precisava escrever o primeiro... Eu sempre fui bom vendedor, né? E aí eu vendi o lançamento do primeiro livro nosso antes de escrever o livro. O patrocinador disse, não, rapaz, que tal dia? Vamos lançar no dia 12 de outubro. É mesmo, é? Bora. O patrocinador disse, ó, se eu tenho um recurso, eu tenho que fazer o livro. Aí eu procurei uns colegas, aí falei com o Ricardo Ismael. Ricardo, não, eu tô fazendo um livro meu já. Falei com o Aldri, Danilo, tô fazendo um livro. Aí chegou a data, eu digo, rapaz, eu tenho que entregar esse livro pro patrocinador. Digo, rapaz, se não tem tu, sabe quem vai escrever esse livro? Sou eu. E aí eu meti as caras, nunca tinha escrito um livro, e ali descobri uma vocação na literatura infantil, uma coisa tão legal, principalmente para jornalista, porque a gente é aprisionado pelos fatos. Sim. E ali não tem prisão nenhuma. Você pode recontar o fato, conta do jeito que você quiser, isso e aquilo, coisa que a gente não pode no jornalismo. Então você tá livre para voar na literatura. Aí eu escrevi o livro Zé Livrório e a Sanfona Voadora, que para alcançar o disco voador, que lá na minha cidade, Morro de Chapéu, é a terra dos discos voadores. Inclusive a primeira vez que eu apareci em televisão foi dizendo que já tinha visto um disco voador para a TV Bonfim, meu amigo Catatal, lá em Senhor do Bonfim. Eu com 11, 12 anos de idade. Catatal, ele tava desesperado, rapaz, precisando de uma sonora, tal, não sei o quê. Aí ele disse, você já viu um disco voador? Eu vi o desespero dele, vi um ali. Aí, eu com 11 anos, 12 anos, pronto, foi a primeira vez que eu apareci em televisão. Muito bom. Aí, o que acontece? Voltando ao assunto, o Morro de Chapéu é a terra dos discos voadores. Aí para alcançar o disco voador, Zé Livrório e sua trupe embarca numa sanfona voadora, os teclados e os baixos são as asas, e quanto mais a sanfona voa, mais ela faz forró para as crianças, pronto. Sim. E ali surgiu o primeiro livro com a temática nordestina, o lançamento foi um sucesso. Aí o segundo já foi Zé Livrório na cidade do São João, também com temática. Aí a gente foi para uma temática de sustentabilidade, que é o que está muito em evidência hoje em dia, Zé Livrório e a Carranca Encantada, e o último agora é o Mundo Novo de Zé Livrório. E hoje a gente tem um trabalho que a gente não vende o livro para o público final, porque meu pai não deixa de jeito nenhum. E
é legal isso, o propósito que a gente tem. Por que é que a gente vai vender um livro para Dona Maria, que está numa comunidade rural, vive de um salário mínimo, ela não tem esses R$10, 20, sei lá, que ela iria pagar no nosso livro? Por que eu vou cobrar dela se eu posso ter o livro subsidiado pelo contratante? Então hoje a gente criou uma estrutura que a gente vende um show, que é uma espécie de um evento, e dentro desse show já está o custo dos livros, e a cada evento a gente distribui em média 1000 livros. A gente consegue operar e chegar no propósito, porque o livro tem que chegar, ele não pode ser opcional, o livro precisa chegar àquelas crianças. E é o que mais me emociona quando eu vou para os projetos, é ver uma criança entrar na nossa Kombi e pegar o livro. Não tem barreira para aquilo ali. Então a gente criou algo muito estruturado, a gente hoje tem mais de 50 mil livros distribuídos, quase 50 cidades percorridas, e agora na Bienal, pegando o gancho do que você falou, eu vou ter o prazer de estar lá no stand da editora IMEP, que é uma parceira nossa, junto com a Palavra Encantada, para poder fazer sessão de autógrafo, mas a gente vai colocar lá também os mascotes de Zé Livrori, Zé Livrori vai estar lá também, vai ser bem legal. E o propósito disso tudo, além do propósito social, existe um propósito familiar, porque meu pai é o protagonista dos livros, minhas filhas são personagens dos livros, minhas filhas crescem com essa coisa lúdica de que tem o avô, que tem uma Kombi literária, que escreve, e você aumenta a autoestima dizendo o seguinte: você pode ser protagonista, você pode escrever. Então Dara, minha filha mais velha, já rabisca lá as coisas dela, enfim, é muito legal. É uma realização. Então, Danilo, agora eu quero que você, voltando um pouco ao assunto, eu quero que você conte a sua chegada em 2016 lá na TV Bahia, que você falou que tinha vontade de trabalhar com jornalismo no seu estado, e como foi chegar no maior conglomerado de mídias assim do Norte e Nordeste e trabalhando numa emissora que pode também fazer você chegar na rede de alguma forma. É a mesma coisa de um jogador quando chega num time maior. Eu fui saindo a escadinha, né? A TV Grande Rio de Petrolina foi minha escola, com muito orgulho. Depois fui para uma emissora maior, a InterTV Cabugi. Depois vim para uma emissora maior, que é a TV Bahia, e é a mesma coisa de você jogar em time grande. É legal, é bacana, só que a responsabilidade aumenta muito, a repercussão de qualquer coisa que você fala aumenta muito, a pressão é grande e você tem que lidar com isso, é natural. Foi um aprendizado muito grande, principalmente no início. Então eu cheguei para acordar cedo, 4 da manhã, para fazer o Jornal da Manhã, e foi um aprendizado muito grande. Era Ricardo Ismael, na época Jéssica Smetak, eu e Gustavo Castellucci, que foi meu parceiro de apresentação durante um bom tempo. Depois eu acabei indo para a reportagem, também atrás de experiências legais, de viajar o país, que viajei muito cobrindo o jogo, então assim, na apresentação ficaria um pouco preso para isso, e a reportagem me deu essa oportunidade. E o caminho para a apresentação do Globo Esporte foi um caminho natural, né? A apresentação do Globo Esporte era Patrícia Abreu e Thiago Mastroianni, depois ficou Mariana e Thiago Mastroianni, depois ficou Mariana, e na saída de Mariana eu já era o folguista dela. Então, assim, quando eu fui oficializado no Globo Esporte, foi meio assim: eu tô oficializado? Então vamos continuar. Mesmo, né? Já tô aqui mesmo, vamos embora. E essa trajetória é muito bonita, né? Foi uma trajetória que, como você falou, foi bem natural. E o que ficou, assim, de marcante pra você, um momento de toda essa trajetória na TV Bahia, apresentando o Globo Esporte aqui da Bahia, um momento que marcou, assim, você, que você tem na memória, assim, até hoje? Um momento bacana da minha cobertura na Rede Bahia foi o título do Bahia da Copa do Nordeste, lá em Fortaleza. Por todo o contexto, por conta também de ser na pandemia. Disseram lá que ia ter 20 torcedores de cada lado. Quando a gente olha no Castelão, que 20 torcedores é esse aqui? Muita gente foi pra lá, e assim, foi uma coisa que poucas pessoas tiveram a oportunidade de acompanhar, inclusive em loco. E naquele título ali da Copa do Nordeste, eu tinha acabado de sair do internato de Covid. Eu fiquei 10 dias internado de Covid, quase fui pra UTI, isso repercutiu a doidade. E um mês depois que eu recebi alta, da Covid, vai fazer agora 5 anos. No dia do jornalista, eu acho que é dia 7 de abril. Dia 7 de abril de 2021, recebi alta, 10 dias internado de Covid, e um mês depois eu já estava cobrindo final de campeonato. Então aquilo para mim acabou sendo assim, não necessariamente poderia ser o Vitória também, mas o acontecimento em si, de uma final de Copa do Nordeste em pandemia, você fora, relatando tudo aqui, foi algo bem relevante. Tem uma... É porque você deve conhecer mais, que você é da mesma emissora que ele, mas a galera não faz ideia de como que é gravar o Globo Esporte. Aquelas passagens que aparecem ao vivo, a galera acha que é ao vivo, mas é ao vivo? O programa é ao vivo, as chamadas são gravadas. As chamadas, a galera acha que é ao
Isso, e você lembrou bem, porque uma vez a gente foi fazer a própria faculdade em si, os colegas que estão aqui, fomos fazer um tour lá na empresa e você falou com a gente que não tinha o costume muito de usar o TP. E isso é impressionante, porque você passa ali, o Globo Esporte começa 1h e vai até 1h24, então são 24 minutos falando as informações. É a herança do rádio, né? É a herança do rádio. Mas o TP, ele é importante também, porque quando você não usa o TP, é legal porque fica mais natural, fica mais orgânico, mas com o TP fica mais organizado. Você precisa das duas coisas, você precisa de naturalidade e precisa também de organização. Houve uma época no jornalismo que todo mundo era escravo do TP, e houve uma época que não precisa mais de TP, quando na verdade hoje é um misto. Hoje no Globo Esporte muitas laudas eu faço com TP, algumas sem TP, no improviso você tem margem para as duas coisas. Se você me perguntar onde é que eu me sinto mais confortável, sem TP, mas com o TP o programa fica mais organizado, que sem TP eu dou umas estouradas no tempo, o cara entrega, pelo amor de Deus, aí às vezes eu só falo no encerramento, tchau. Então... Inclusive teve uma pauta que quando a gente tava pesquisando sobre você, uma pauta que eu lembrei do ano passado, que foi um desafio entre você e Thiago. Rapaz, isso repercutiu demais. E eu quero saber de você, de quem foi a ideia, quem foi que desafiou quem, como foi que aquela história começou? A história começou, foi um desafio dobro ou nada, eu e meu querido colega amigo Thiago Reis, que faz um trabalho belíssimo, muito engajado com as corridas. Ele é atleta mesmo. Thiago Reis faz 21 km no dia, 42 no outro, é coisa de doido. Aí o que é que acontece? Pedro Tomé, que hoje é o nosso gerente, na época ele era coordenador de esportes, do nada ele chega na redação e diz: Danilo, vai ter uma corrida aí da Rede Bahia em Feira de Santana e a gente precisa movimentar essa corrida. Aí ele diz: a gente precisa de algo relevante no Globo Esporte, se vira. Aí eu matutei assim, fiquei. Aí, do nada, eu disse: e se eu fizer 5 km e Thiago 10? Bora ver quem chega primeiro. Aí eu achei que todo mundo ia deixar por isso mesmo. Aí ele disse: bora, já faz o desafio hoje no Globo Esporte. Eu digo: vamos embora, não fujo de desafio. Aí no final do Globo Esporte eu fiz o desafio. Aí desde então, agora o bacana foi o seguinte, tava todo mundo aí começaram a fazer bancas de apostas, surgiram mini bets em tudo quanto é lugar aí. Thiago Reis, a gente fez uma enquete, Thiago Reis ganhando de lavada, ninguém acreditava em mim. Que sacanagem. Só que a pressão era toda em cima dele, porque eu ia fazer minha parte. Dentro da emissora, o próprio Thiago Reis dizia: vai ser muito difícil ganhar esse negócio. Porque o que acontece? Para ele ganhar de mim, eu tinha que fazer os 5 quilômetros acima de 40 e ele fazer os 10 ali 40, 39, 38, que é muito difícil para quem não é atleta de elite, porque embora ele seja muito preparado, ele não é corredor de elite. Elite é corredor que pega pódio, no geral, que faz em 31, 32 ali, 10 quilômetros, é coisa de doido também. Aí, Thiago Reis, ele topou, mas o tempo todo ali, internamente, ele já sabia que ia ser muito difícil e eu tava confiante. Aí eu comecei a treinar. No primeiro treino, 5 quilômetros aqui em 38, eu digo, já chego empatado. No segundo treino, 36, terceiro treino, 35. Eu digo, não me pega não. Aí eu já tava grandão, eu tava leve na televisão, não me pega não. Aí quando foi no dia do desafio, eu disse, eu vou fazer 35, nada, vai que ele faz 34. Meu irmão, eu dei no pé aqui na carreira, Aí fiz em 30 minutos. Aí ele ainda se machucou, a gente brinca até internamente, esse machucado aí, rapaz. Foi querendo fugir. Foi querendo fugir. Internamente a gente se lesionou mesmo na corrida. Ele acabou fazendo em 40 e tanto, mas o legal de tudo foi a gente chegar em Feira de Santana e ouvir de muita gente, a gente veio pra corrida por conta do desafio de vocês. Exatamente. E acabou... E quando a brincadeira é verdadeira, muitas vezes as pessoas querem o engajamento da audiência e elas não se engajam. Quando a gente se engaja, a audiência vai junto, porque é um gesto de empatia. Isso serve pra tudo. Então, assim, se você quer engajamento, se engaje primeiro em alguma coisa. Seja engajado em alguma coisa. A gente se engajou de vez no projeto, o público comprou aquilo ali. E desde então, eu fico correndo. Só que tem um negócio. Eu corro muito e como muito. Aí na balança ainda tá um pouquinho aqui. Mas uma hora essa balança fica regrada aí. E eu ainda vi que tiveram, realmente, você falou de engajamento, e realmente teve um engajamento muito grande. Inclusive, muitos artistas, né? Estavam ali participando, mandando seus vídeos. Danilo, acho que você vai ganhar. Thiago, você vai ganhar. Tava ali, Beto Jamaica, Alexandre, até Durval Leles me mandou um vídeo lá da Itália. Danielão, sou mais você. Foi bem legal. Leles é bom demais, né? E aí, muito bom. Queria falar um pouco de um quadro que você tem, o
Resenha GE, que inclusive um dos nossos produtores ali, tá cheio de fone ali, já participou um pouquinho. Coisa boa. E aí, conta um pouquinho pra gente. Eu tô na resenha, é bom demais o quadro. Demais. A Resenha GE, na verdade, ela tem uma pedra fundamental enquanto produto no cafezinho do Escobar 500 mil anos atrás, né? O formato propriamente dito. Ah, mas eu sou mais Resenha GE. Eu agradeço pela sua preferência. Então, assim, mais de uma década atrás, bem mais, aliás, eu acho que daí coisa de 15, 16, 17 anos atrás, Escobar criou esse formato do que você precisa esquentar terça-feira, porque a segunda-feira você tem as notícias fortes do final de semana. Então, terça tem que ser um dia que você ainda repercute aqueles assuntos, mas de uma maneira mais atrativa. Não somente mostrando os gols, porque muita gente já viu. A Escobar começou lá atrás com um cafezinho, Thiago Medeiros botou o caldinho do GE lá em Recife e a coisa pegou também. E aí os investidores acabaram indo atrás de quadros como esse em todo o país. A própria Globo, como um todo, como rede, estimulou esse formato em todo o país. Formatos de quadro como esses acontecem em vários lugares, e aí quis o nosso patrocinador, a Aurora, de patrocinar esse quadro aqui, um quadro que tenha esse clima de resenha. E aí, antes da Resenha GE ser no formato que é hoje, com outro patrocinador, agora eu só falo o nome da Aurora, não vou falar o nome do outro patrocinador, não. Com outro patrocinador, a gente fazia com Beto Jamaica e com Padre Washington, que foi na época da pandemia, iniciou com eles dois, que era engraçado, dois humoristas natos, o Beto preparando a piada para com Padre Washington, imagine. Aí na pandemia ali a gente teve o embrião, e depois da pandemia acabou virando a Resenha GE nesse formato que a gente tem, e que na verdade a Resenha GE, a gente ali é um abre-alas para todo tipo de gente engajada com futebol, mostrar o seu ar de baianidade que tem a ver com toda essa descontração. Então ali na Resenha GE, a Resenha GE, eu fico ali como o anjinho do mal, né? Se tem um torcedor do Bahia aqui, eu provoco com que o torcedor do outro lado aqui, se tem um torcedor do Vitória, eu faço o inverso, porque o meu papel ali é estimular essa gozação, esse debate que faz parte da cultura baiana, é lindo demais. Aí tem Thiago Dantas com representação, que deu muita liga ali, traz música pro ambiente, e tem também o engajamento dos influenciadores, que são fantásticos, né? Que é uma novidade para eles, trabalhando com uma mídia diferente, com um alcance bem maior, que é televisão, e é bom pra gente também estar perto dos influenciadores que são relevantes hoje em dia. Então ali é uma sinergia, tanto a gente precisa ter conexão com os influenciadores que merecidamente ocuparam um espaço dentro desse cenário esportivo, quanto eles também têm o privilégio de estar junto com a gente, vivenciando mídia de TV. Então a gente só aprende, o quadro é sucesso, as pessoas gostam desse tom descontraído, e que bom que a Resenha GE, toda vez que eu passo na rua, o povo fala da resenha. E normalmente quando eu me dou mal em alguma coisa, aí... Agora é um quadro muito engraçado. Agora vem cá. E o churrasco é bom mesmo? Maravilhoso! Maravilhoso. Se quiser eu faço o mexão aqui agora. E agora, pra finalizar, a gente vai fazer uma dinâmica aqui com você, Danilo. E eu quero que o nosso amigo Gabriel, que ele foi o pensador de toda essa dinâmica, ele vai puxar pra gente finalizar esse episódio, que foi o primeiro episódio do Jogo Lá vem coisa aqui. 2026. Eu tava relaxado o tempo todo. Vai falar em dinâmica aqui. Relaxa, que você vai tirar de letra. Você vai tirar de letra, e eu sei que, antes de tudo, a gente precisa agradecer pela sua presença, e eu tenho certeza que não só eu, como todos os nossos colegas aqui, saíram com um conhecimento muito maior, né? E perceber como é um cara muito gente boa, né? Ó, você falou de Ancelotti aí, que se fosse ele não ia levar pra Copa, que se fosse ele você não ia levar Neymar pra Copa. Eu quero saber quem você levaria pro seu time. Eu trouxe aqui 3 nomes. Sim. 3 nomes não, 3 categorias. É o seu titular absoluto, que é aquele que você escolhe pra estar ao seu lado, que é aquele que tá com você na resenha, ou seja, na redação. Tem um camisa 12, que é aquele que vai chegar pra substituir, quando a plaquinha do quarto árbitro subir, pra ele entrar, você sabe que ele vai estar com você e vai... Sim. Pronto. E aí tem um passaporte carimbado, que é aquele que você já olha pra ele, assim, você bate o olho nele e fala, pô, esse cara é diferente, mano. E se eu tivesse Então, pronto, quais são as 3 categorias? São essas 3. Titular absoluto. Camisa 12 e passaporte. Passaporte. Os 3 primeiros nomes: Gustavo Castellucci, Renan Pinheiro. O cara quer polêmica, fala em nome de colega. Eu vou elogiar todo mundo. E Gabriel Gomes. Os 3 são craques, os 3 são grandes jornalistas que eu respeito bastante. Aí eu faço o seguinte, ó, eu jogo o dado aqui, o que caiu cada um em cada categoria aí já foi. São 3 pessoas que eu admiro demais. Aí pode colocar qualquer
um em qualquer categoria aí. Aí você que vai ter que... Eu posso falar, Renan Pinheiro, um show de carisma, ele se encaixaria mais em qual característica aí? Titular absoluto, camisa 12, passaporte carimbado. Titular absoluto, camisa 12, passaporte carimbado. Passaporte carimbado, por exemplo, Gustavo Castellucci tem uma carreira consolidada como comentarista. Camisa 12, confia bastante. Gabriele Gomes chega com muita notícia, confio bastante. Titular absoluto, o rei do carisma, eu chamei ele de showman, Renanzinho Pinheiro, tá tudo certo. Esse cara é polêmico, viu, Danilo? A ideia foi dele e ele... Não, pera aí, não joga no meu colo não. A equipe aprovou, é isso aí. Lá no Globo Esporte, a gente não aperta ninguém assim, não. Vocês estão pegando pesado comigo. Na segunda rodada, ele colocou nada mais, nada menos que Pedro Tomé. Aí tu acha que eu vou falar mal de meu chefe? Vai de você. Vai de você, Thiago Reis e Thiago Mastroianni. 3 grandes profissionais. Pedro Tomé. Você imagine, qual é o chefe aí? Vai botar em qual aí? Se eu fosse você, eu colocaria como passaporte carimbado, que é o cara mais bravo. Pronto. Passaporte carimbado. Quem são os outros? Thiago Mastroianni e Thiago Reis. Thiago Reis, um profissional que eu admiro demais conquistou o espaço dele merecidamente. Hoje é uma autoridade no lance da corrida. Aí pode colocar aí também categoria. E Thiago Mastroianni simplesmente é a maior marca que a gente tem na Bahia de narração. Um profissional. Thiago é um dos profissionais marcantes da história da TV Bahia. Sim. E que inspirou toda a nossa geração. Então ele também tá num desses 3 caminhos aí. E na última rodada temos Rainan Peralva, Sérgio Pinheiro e você, Danilo Ribeiro. Rapaz, eu vou me colocar na pior característica, e aí eu faço a média com os outros dois. Não, vamos lá. Rainan Peralva é um cara sensacional. Eu admiro muito o Rainan e o nível de entrega que ele tem com a profissão, a paixão que ele tem pela profissão e pelo futebol e pelas pessoas. Ele se entrega de corpo e alma. Rainan, eu até digo pra ele de vez em quando aqui, eu digo, vou ficar assistindo suas participações no Redação Sport TV. Ele lembra de 500 mil jogadores. É um cara fora de série, além de uma pessoa maravilhosa. Que reforço pro nosso time da TV Bahia. A Rainan, o melhor lugar que você tiver aí de qualquer coisa, pode botar a Rainan Peralva, que é um cara sensacional, grande narrador, grande apresentador, grande comunicador e grande no tamanho também. É verdade. O bicho é grande. É Rainan e quem mais aí? Sérgio Pinheiro. Sérgio Pinheiro é a nossa principal referência no departamento e talvez da TV Bahia também, como jornalista. Sérgio é a grande referência de todo mundo. Todo mundo quer fazer um material, vai passar texto, passa texto com o Sérgio Pinheiro. Toda vez que alguém quer eu quero crescer na carreira, a orientação é olhe para os materiais de Sérgio. E Sérgio, ele tem um nível de comprometimento com o material dele. Sérgio olha a estrada que Sérgio Pinheiro tem, olha o portfólio de coberturas internacionais e o respeito que ele tem por cada material e a dedicação que ele tem, sobretudo, ao Expedição Bahia. Então, assim, Sérgio é a grande referência que a gente tem de repórter e de jornalista. Tecnicamente, é o farol de todo o grupo nosso lá do esporte da Rede Bahia. E você, Danilão? Rapaz, eu sou esse cara, eu sou enxerido. Eu sou enxerido. Eu me enxergo muito como um cara determinado, resiliente e que se tivesse um pouquinho mais de disciplina, aceleraria os processos, mas aí eu vou na música de Lenine. Enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu me recuso, faço hora, vou na valsa, eu vou levando a vida na valsa, comprometido também com o trabalho, um comunicador, um jornalista e que, acima de tudo, gosta de gente. Eu me enxergo muito o esporte como cultura. Eu acho que mais até como cultura do que propriamente no 11 contra 11. Eu costumo dizer que quando eu vou no estádio de futebol, eu tenho muito mais compromisso com a tia do picolé, com o cara da arquibancada e tudo, às vezes, do que os atores principais, os mais famosos, porque o meu jeito de olhar a vida, e muito por conta da influência de meu pai, que eu já disse de arte educador, eu enxergo tudo como cultura, até o esporte. Então, assim, se você olhar minhas reportagens, são reportagens que vão muito pro comportamento humano, claro que trazendo as informações. Então, assim, eu me considero um cara muito humanista dentro do esporte e da vida como um todo. E falador que só bexiga. Tem hora que o povo gosta, tem hora que eu também encho o saco de um bocado de gente. Eu acho que eu já enchi o de você. Não, que é isso. Eu quero meus colegas aqui também uma salva de palmas, porque eu aqui
Pra finalizar o primeiro episódio da temporada do Jogo à Vera, que foi muito bom aqui, a gente aprendeu muito, eu quero que você finalize da mesma forma que você começou, como se estivesse no Globo Esporte, eu quero que você finalize como se estivesse no Globo Esporte e manda um cheiro para o pessoal. Meus amigos e minhas amigas, o Jogo à Vera vai ficando por aqui. Pô, muito obrigado por sua presença. Venha mais vezes aqui, viu, Fábio? Claro, que legal, sinta-se em casa. Você também é de casa? Foda. Você sabe que a gente tem um pouquinho de ator também, né? Cheiro pra você. Fui.